Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiano Nunes Gonçalves, eu sou advogado e engenheiro agrônomo, com doutorado. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante nesse momento, um tema até urgente, que é a questão dos deficientes físicos e os concursos policiais. A Constituição Federal e a Lei 8.112 garantem o acesso das pessoas com deficiência aos cargos públicos. As provas dos concursos devem ser realizados de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. As atribuições do cargo devem ser compatíveis com a deficiência apresentada pelo candidato. Por que eu iniciei esse vídeo falando que isso é uma questão urgente? Os candidatos, pessoas com deficiência, participantes do concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal no ano de 2021, estão na iminência de serem eliminados. Entendam por quê. São dois concursos que estão em andamento nesse momento, em fases adiantadas, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal, e estamos chegando perto da fase de eliminação dos candidatos PCDs, como ocorreu anteriormente e nós vamos ver na sequência. O SEBRASP, no ano de 2018, eliminou qualquer pessoa que possuía alguma incapacidade, seja PCD ou não. E agora estamos chegando nessas mesmas etapas nos concursos em andamento no ano de 2021. Como que ocorre? Há uma oferta de vagas para pessoas com deficiência, mas ao fim elas são reprovadas sob o argumento de serem deficientes. É isso mesmo que vocês entenderam. Vejamos algumas manchetes relativas ao concurso da Polícia Federal no ano de 2018. Correio Web. PF reprova todos os candidatos com deficiência para agente delegado. A reprovação aconteceu na perícia médica, mesmo após eles terem passado pelas provas escritas e pelo TAF. Os candidatos estão recorrendo à justiça para ocupar as vagas. Explicando. Em abril de 2019, o SEBRASP divulgou o resultado final da perícia médica para os candidatos com deficiência para o concurso da Polícia Federal. Para os cargos de agente delegado, nenhum PCD foi aprovado. Nenhum PCD foi aprovado. Eles já haviam passado por diversas fases do concurso, prova objetiva e discursiva, inclusive já tinham passado pelos testes de aptidão física e pela avaliação médica, e mesmo assim foram reprovados. Parece ser uma prática recorrente da Polícia Federal a reprovação de todos os deficientes no exame biopsicossocial. Ou seja, aceitam candidatos com deficiência para não desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou reservar ao menos 5% das vagas para PCDs, mas reprovam todos sob a justificativa de incompatibilidade da deficiência para o exercício dos cargos. Se isso acontecer novamente, o que fazer? A única solução parece ser recorrer à justiça. Vamos ver um caso, como que se deu. No concurso anterior, por exemplo, houve o caso de um candidato a agente que conseguiu na seção judiciária do Distrito Federal o direito de permanecer no concurso. Interessante notar, neste caso, que o candidato já havia sido aprovado em vaga reservada a deficientes em concurso policial no estado de Goiás, na Polícia Civil de Goiás, onde passou por todas as etapas e assumiu normalmente o cargo. Ou seja, o candidato foi considerado deficiente nos dois concursos. Na Polícia Civil de Goiás, ele foi considerado apto, inclusive assumiu o cargo e estava exercendo, e na Polícia Federal ele foi considerado inapto e foi reprovado. É inadmissível que um candidato aprovado em todas as fases, inclusive nos exames físicos, receba um laudo médico negativo de sua inaptidão física para o exercício do cargo pelo simples fato de ser portador de alguma deficiência. Ou seja, a mesma condição de PCD do candidato que o habilitou para concorrer às vagas a ele reservadas, posteriormente é utilizada como argumento para sua eliminação. Vejamos algumas manchetes da época referente ao concurso da Polícia Rodoviária Federal. Correio Web.
Polícia Rodoviária Federal repete Polícia Federal e reprova todos os candidatos com deficiência do concurso. Candidatos reprovados alegam preconceito. Jornal de Brasília. Sebrasp e PRF não aprovam deficientes. Candidatos denunciam que nenhum portador de deficiência foi aprovado na avaliação biopsicossocial. Direção Concursos. PRF não aprova candidatos com deficiência em último concurso. No concurso da PRF de 2018, nenhum PCD conseguiu passar nas últimas fases, e todos foram eliminados do concurso. A PRF, à época, argumentou que, no momento da avaliação biopsicossocial, foi verificado que as deficiências apresentadas pelos candidatos não são compatíveis com as atribuições do cargo de policial rodoviário federal. Uma curiosidade, os quadros da Polícia Rodoviária Federal, há pouco tempo atrás, contavam com apenas 15 servidores PCDs, trabalhando tanto na área administrativa quanto na área operacional. Com um detalhe importante, todos estes 15 servidores PCDs que integram os quadros da Polícia Rodoviária Federal estão amparados por decisões judiciais. Ou seja, eles foram eliminados ou estavam na iminência de serem eliminados e só estão ocupando os cargos atualmente porque entraram na Justiça. Como o Poder Judiciário vem se manifestando nestes casos? Nós vamos tratar de dois aspectos, duas deficiências. A primeira que nós vamos tratar é a questão da visão monocular. Visão monocular é aquela visão que tem o indivíduo que só tem uma visão satisfatória em um olho, né? Do outro olho ele pode ser cego completamente ou ter uma visão muito reduzida de forma que não seja considerada. Aqui nessa figura nós temos uma representação gráfica do campo de visão total. O campo de visão total de uma pessoa que tem visão binocular engloba essas três cores aqui, o amarelo, o laranja e o rosa. Já a pessoa que tem uma visão monocular, por exemplo, se for um monocular do olho direito, ela só vai enxergar o rosa e o laranja. A faixa do amarelo ela não consegue enxergar, porque precisaria da visão do olho esquerdo para enxergar. E assim é o contrário, se a pessoa tem visão só no olho esquerdo, ela enxerga só o amarelo e o laranja e não enxerga o rosa. Vejamos alguns laudos apresentados por candidatos no momento da inscrição do concurso. Atestado médico. Atesto para os devidos fins de participação em concurso público que o senhor fulano de tal, portador do documento de identidade número X, é considerado pessoa com deficiência, à luz da legislação brasileira, por apresentar a seguinte condição: cegueira legal de um olho. Um outro atestado que foi apresentado no momento da inscrição de um outro candidato. Hospital de Olhos de Palmas, relatório oftalmológico. Relatamos para os devidos fins de participação em concurso público que o paciente acima citado, RG número tal, apresenta ao exame oftalmológico do olho direito menos transparente a ausência de alterações patológicas, sendo a acuidade visual com melhor correção igual a 20/20. Ao exame oftalmológico do olho esquerdo, notamos palidez intensa do disco óptico. Ou seja, esse candidato tinha a visão boa do olho direito e a visão comprometida do olho esquerdo. Caso concreto. A autora de uma ação judicial que concorreu ao cargo de agente, como pessoa com deficiência, obteve aprovação em todas as etapas do concurso. No entanto, foi considerada inapta no exame médico devido à deficiência de visão, acuidade do olho esquerdo de 20/400. Para o juiz, a limitação de visão não implica o desempenho das atribuições do cargo, incluindo a atividade para a qual a banca considerou que a autora não tem aptidão, dirigir veículos. Ou seja, a banca, pela candidata ter visão comprometida em um dos olhos, considerou que ela era inapta para exercer o cargo, sob o argumento que ela não poderia dirigir veículos. Contudo, a candidata em questão era habilitada na categoria B e dirigia veículos normalmente. O que diz a jurisprudência? Resta pacificado o entendimento de que a condição de deficiente visual torna a pessoa apta a reivindicar as políticas inclusivas pertinentes.
O que diz o STJ a respeito desse tema? Vejamos a súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. Está bem claro. O Supremo também já se manifestou a esse respeito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o candidato com visão monocular é deficiente físico. A Advocacia Geral da União também emitiu a súmula 45. Essas súmulas da Advocacia Geral da União, elas são vinculativas para todos os órgãos da administração pública federal. E essa súmula em específico diz que os benefícios inerentes à política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência devem ser estendidas ao portador de visão monocular, que possui direito de concorrer, em concurso público, à vaga reservada aos deficientes. Vamos ver agora como que os concursos policiais têm se corrido em função aos deficientes auditivos. Vejamos alguns laudos apresentados por candidatos no momento da inscrição do concurso para concorrer às vagas de PCDs. Atesto para os devidos fins que o paciente, senhor fulano de tal, apresenta quadro de perda auditiva neurosensorial unilateral esquerda, sem comprometimento auditivo contralateral, comprovado por exame de audiometria, realizado no dia X. O mesmo não apresenta alteração no exame físico otorrinolaringológico, não sendo observado alteração cognitiva ou de fala, estando apto para a maioria das atividades atribuídas ao policial rodoviário federal. Um outro laudo que foi apresentado por um outro candidato. Atestamos para os devidos fins de participação no concurso público que o senhor fulano de tal, portador do documento de identidade X, é considerado pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira, por apresentar a seguinte condição: perda auditiva neurosensorial profunda. Por oportuno, declaramos que o candidato apresenta os seguintes impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Apresenta perda auditiva neurosensorial profunda e faz uso de implante coclear, ouvido biônico, do lado direito. Então, esse candidato, ele tinha perda auditiva severa nos dois ouvidos, só que ele fez um implante do ouvido biônico no ouvido direito. E a gente vai ver como que isso vai repercutir nas decisões judiciais. O decreto 3298 de 1999 estabelece no artigo 4º que é considerada pessoa portadora de deficiência aquela que tem perda auditiva bilateral. Ou seja, aqui está bem claro. O decreto considera pessoa deficiente a pessoa que tem perda auditiva bilateral, ou seja, tem que ter perda auditiva nos dois ouvidos. Um caso concreto que nós vamos avaliar aqui com essa questão bem importante que nós tratamos agora há pouco. A avaliação médica constatou que o candidato não seria apto a exercer o cargo por possuir perda auditiva maior de 25 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz na orelha direita. Isso aqui é um parecer do CESP, Sebrasp atualmente. A junta médica informa que foi considerado inapto porque apresentou laudo de avaliação otorrinolaringológica com perda auditiva maior que 25 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz na orelha direita. E a conclusão: a junta médica comunica ainda que essa é condição incompatível com as atribuições do cargo pretendido, é condição capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato e de outras pessoas. O que diz a jurisprudência? Aqui nós temos a súmula 552 do STJ, que diz que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar vagas reservadas em concurso público. Ou seja, está bem claro. Nós vimos lá que na lei tem a previsão de que para ser considerado pessoa com deficiência, em função de surdez, tem que ser dos dois ouvidos. E aqui a súmula do STJ simplesmente reforça isso, dizendo que se tiver surdez unilateral, em apenas um dos ouvidos, não pode ser considerado nem PCD, é ampla concorrência. Portanto, um deficiente auditivo unilateral nem sequer pode ser considerado deficiente.
As pessoas com deficiência têm direito às vagas especiais nos concursos públicos, sendo que a perda auditiva bilateral se enquadra dentro dessas hipóteses. Contudo, a administração pública eliminou o candidato do concurso justamente por possuir perda auditiva bilateral, apesar de possuir implante coclear unilateral, ou seja, em um ouvido, o que lhe garante sensação auditiva próxima à fisiológica. Então, aquele candidato que a gente viu lá que tinha um implante coclear, esse implante coclear habilita que o candidato tenha uma audição daquele ouvido onde o implante está feito, semelhante à fisiológica, próxima à fisiológica. Né? Ou seja, ele seria considerado como surdez unilateral, ou seja, ele não poderia ser eliminado do concurso em função disso. Aqui é uma visão do implante coclear. Né, aqui, na primeira imagem nós temos a parte externa do implante, sendo que na outra figura nós temos a parte interna do implante que liga o aparelho que está na parte externa diretamente às partes internas do ouvido, possibilitando a audição. Aqui é uma questão muito importante, que a eliminação dos candidatos com deficiência não tem considerado, mas que é relevante para reverter essas eliminações. A compatibilidade entre deficiência e cargo deve ser auferida no estágio probatório. O momento de se verificar se a deficiência é incompatível ou não com as funções do cargo é durante o período de estágio probatório. O STJ também tem manifestação no mesmo sentido. O exame de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo deve ser feito por uma equipe multidisciplinar durante o estágio probatório, está bem claro. O candidato não deve ser eliminado antes. Ele deve ser levado, deve tomar posse, assumir o cargo e durante o período de estágio probatório ser avaliado se aquela deficiência dele é compatível ou não com as atribuições do cargo. Né? Aqui é importante a gente ver que muitas vezes juízes de primeiro e segundo grau indeferem a pretensão dos candidatos, sendo que é necessário, nesses casos, levar o caso até o STJ, para que lá seja aplicado esse entendimento que é pacífico no STJ. O paradoxo desse tipo de casos é que a própria condição que permite a determinado candidato participar do concurso na qualidade de deficiente, posteriormente é utilizado contra ele no sentido de eliminá-lo do concurso. Trata-se de uma esquiva da cláusula constitucional de reserva de vagas para deficientes físicos, de obediência obrigatória, inclusive para as carreiras policiais. Em resumo, os candidatos deficientes têm sido arbitrariamente eliminados dos certames policiais, principalmente nas fases de avaliação médica e avaliação psicológica ou etapa biopsicossocial. É importante que o candidato também tenha isso aqui em mente, que obstar o acesso de alguém a cargo ou emprego público em razão de sua deficiência constitui crime, punível com reclusão de 2 a 5 anos. O candidato tem que levar isso em consideração porque ele tem que argumentar isso aqui para que a autoridade reveja o seu ato sob pena, inclusive, de estar cometendo um crime e ser punido nesses termos. Concluída a nossa apresentação, eu recomendo que vocês visitem o nosso site, que é www.direitotransparente.com.br, e lá nós temos um post, que é esse primeiro post que aparece aqui, deficientes físicos e concursos públicos, onde os aspectos tratados nesse vídeo estão muito mais bem discorridos e apresentados. Esses aqui são os nossos contatos via WhatsApp e também nosso contato de e-mail. Finalmente, eu gostaria de pedir a vocês, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares ou pessoas que você considera que estejam precisando dessa informação e também deixe o seu like, que isso é muito importante para o incentivo no canal, que nossos vídeos sejam disseminados pelo YouTube. Agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite.